Bom dia, como vão? Como vão aí com esse texto que vocês estão finalizando já, um pré-texto, né? Para ser construído como final do curso, né? Do curso de especialização EAD Gestão em Saúde. Alguns, né, de vocês têm me mandado mensagens e procurado para a gente poder apoiar vocês nesse último momento. Bom, quero ressaltar que é uma coisa bem simples, esse texto, que você pode escolher, né? Lá tem toda uma estrutura de um texto que você pode fazer. Nessa perspectiva, eu diria para vocês, que eu estou fazendo uma correção aqui agora, que quando as pessoas falam assim, quando vocês, né, orientantes, falam assim, a gente vai utilizar aqui a revisão de literatura, de ano tal a tal, os descritores A, B, C, D. Bom, quando vocês levantam essa posição, que vão utilizar essa literatura, é interessante vocês fazerem um quadro com esses descritores que vocês encontraram. Tem até uma autora aqui, uma autora, deixa eu ver aqui se eu lembro, deixa eu ver onde ela está. Tá por aqui. Que ela fez um trabalho super interessante, aqui achei. Ela fez um trabalho super interessante, é uma tese de doutorado, como vocês podem ver, mas ela fez um trabalho interessante de uma revisão bibliográfica que ficou super legal. Aí, de repente, eu acho que vocês podem utilizar, se vocês acharem que fica legal também aí, né, no que vocês estão fazendo. É interessante porque quando a gente trata desta questão da revisão de bibliografia, a gente sempre tem uma dúvida, né? O que eu vou colocar? Como eu vou colocar esses resultados? Por conta disso, eu acho que essa revisão de literatura organiza, né, o que vocês têm a fazer. Eu estou procurando aqui, ok? Mas está bem simples essa revisão de literatura dela. Ela utilizou alguns descritores. Deixa eu ver aqui. É uma tabela. Tabela. Estudos de recurso analógico, sequência, instrumento, questionário, roteiro semi-estruturado, codebook, The Griff Reader, Max Little, resíduos, recursos e filtros aplicados. Estudos com os recursos analógicos, perfil do estudante, formação do perfil dos professores, total de gravações observadas, mapa semântico de Agnes, laboratório da informática. Eles são os quadros. Bom, deixa eu ver aqui. Essa está na página 26. Foi a página 26. Aqui, achei. Achei, ficou muito bom mesmo. Bom, tem umas coisas aqui, mas tem uma coisa aqui que ficou super legal. Olha só como é que ela disse que ia fazer. Aqui, achei. Vou mostrar, vou ler para vocês poderem entender. Aqui ela está trabalhando um tema, não é um tema muito específico dentro da gestão de saúde, mas apenas para vocês terem uma ideia. Ela queria descobrir, ela tinha um objetivo. Deixa eu ver onde ela começa isso, que eu acho que é um troço que ficou super legal, por isso que estou demorando um pouco mais, mas é porque eu acho que ficou um negócio bem objetivo, mais objetivo do que se a gente não usar. Isso também já foi utilizado outras vezes por outros autores, então por isso que eu acho super interessante, sabe? Ó, eu vou ler exatamente como está.
Primeiro, olha só. Este primeiro momento de revisão mostrou que a palavra lá que ela está utilizando, que ela está pesquisando, é intersubjetividade. Está relacionado a, então ela fala qual é o conceito que ela encontrou nos primeiros momentos da revisão dela. Depois ela diz assim, a literatura revisada, em uma segunda fase, enfocou em 2 objetivos, ou seja, se vocês, por exemplo, estão estudando, como a colega aqui está estudando a questão da auditoria, então, aí vocês podem dizer, olha, num primeiro momento eu encontrei um primeiro conceito, assim, mais lendo a literatura, encontrei, eu acho que esse conceito tem a ver. Mas aí, num segundo momento, quando eu fiz uma revisão da literatura, eu percebi que a literatura focou dois objetivos. Quais foram os objetivos? E para alcançá-los, né, definimos os seguintes passos, né, para buscar estudos empíricos com foco em atividades colaborativas, selecionar os estudos, comparar os estudos. A seguir, descrevemos todas as fases da seleção dos artigos e tecemos comentários sobre os resultados dos estudos selecionados. Então, aqui agora, ele vai dar uma base do que ele fez, de como ele construiu uma tabela com os resultados do estudo bibliográfico dele. Então, ele coloca assim, uso de database no refinamento do conceito de que ele está utilizando. Consideramos os databases mais relevantes para as áreas de ciências sociais aplicadas, ciências sociais, tais como o Centro de Recursos Educativos da Informação, CAPES periódicos, Google Escolar, ou seja, aonde ele buscou os dados base dele. Então, vocês vão buscar no Cielo, vão buscar na JSTOR, vão buscar no periódicos CAPES, vão buscar no Google Scholar, onde é que vocês vão buscar esses dados? Selecionamos também revistas científicas revisadas por pares e nos concentramos em publicações mais recentes nos últimos anos. Aqui ele colocou nos últimos 10 anos. Mas dependendo do que você for pesquisar, essa área de economia tem muita coisa. 10 anos para a economia é um mundo, é um mundo. Veja nos últimos acontecimentos agora, aqui na América Latina e no Caribe, que os últimos acontecimentos praticamente mudam toda a rotina econômica, tanto das empresas quanto dos consumidores. Então, eu penso que se você ficar em torno de 2013 para cá, está excelente. Se fizer um bom trabalho, buscar bons resultados de pesquisa nos últimos 5 anos, já está excelente. Observamos quando se utiliza a palavra-chave, então qual a palavra-chave que é o seu descritor? Durante a busca, uma vasta gama de tópicos é indicada, mostrando que essa palavra-chave é estudada no campo da ciência política, neurociência, design de interfaces, administração, publicidade, economia, comunicação, arquitetura. Com essa primeira pesquisa foram encontrados 2.943 artigos, em várias línguas. Posteriormente, limitamos nossas pesquisas para as áreas de economia, educação, ciências sociais aplicadas e aprendizagem colaborativa, que são relevantes para os objetivos que nós temos. Então, vocês podem, inclusive, colocar isso como descritor. Vou colocar só nas ciências sociais aplicadas. Não, vou colocar só nos artigos que foram feitos, que foram publicados, artigos que são da área de saúde, artigos que são de revistas interdisciplinares, que é o que ele fez aqui. Além da palavra-chave principal, 5 critérios foram utilizados para selecionar literatura relevante. Então ele colocou como critérios alguns conceitos que para nós, né, que sou da área da psicologia escolar e trabalhei um pouco com a psicologia escolar, sei que ele está falando dos processos psicológicos mais avançados. Então ele colocou fazer sentido, construção de significado, resolução de problema, argumentação e raciocínio. Bom, esses são outros descritores que ele colocou como sendo descritores importantes, além da palavra-chave, para ir refinando, cada vez refinando mais os artigos que ele acha que são artigos importantes. O segundo critério foi limitar nossa meta em estudos empíricos, ou seja, estudos que tiveram uma pesquisa, sim, específica, né? E não estudos só de revisão de literatura, mas porque as revisões de literatura se baseiam em estudos empíricos. O segundo critério foi limitar, em terceiro lugar, os idiomas foram considerados artigos escritos em português e em inglês. No entanto, nenhum dos 173 artigos em língua portuguesa se encaixaram nos descritores. Olha que massa isso.
Por fim, decidimos nos concentrar em estudos do ensino fundamental e médio que concebessem essa palavra lá que ele está utilizando como um processo dinâmico, considerando a iminência da interação humana, a ação recíproca nas atitudes e o intercâmbio de informações. Verificamos que tais estudos adotaram mais métodos qualitativos e quanti-qualitativos. A tabela a seguir mostra as fontes de pesquisa, o tipo de motor de busca utilizado e os resultados obtidos, bem como os filtros que foram aplicados em cada um dos recursos. Bom, não sei se dá para vocês verem aqui embaixo, veja aí, se dá para vocês verem essa parte aqui embaixo. Ficou claro? Dá para ver? Então, aqui ele está colocando, olha, database, plataforma, motor de busca, os resultados. Aí ele fala no Educational Resource Information Center, no ERIC. Ele encontrou 6 artigos, motor de busca, publicações datadas nos últimos anos, quantidade X de anos, descritores, fonte, journal. E aí quais são os resultados? A partir da palavra-chave intersubjetividade, que é a palavra que ele está procurando, o database indicou 107 artigos. Aplicando os termos adicionais, os critérios de seleção, encontramos 32 artigos e selecionamos 6. Aí colocamos autor, tipo de publicação, nível educacional e audiência. E aí depois, no periódicos CAPES, quantos foram que ele encontrou? No Google Scholar, quantos artigos ele encontrou? No International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, quantos artigos ele encontrou? ResearchGate, aí ele foi. Aí depois dos artigos, ele fez um estudo com o uso dos recursos. Então ele colocou o nome do autor, ele colocou o objetivo que o autor estava buscando com o seu artigo, o tópico, qual é o país que foi publicado, qual o nível escolar que ele estava utilizando, quantos participantes de estudos, qual o desenho do estudo, quais instrumentos que foram utilizados e qual o resultado e o conceito do descritor-chave que ele estava querendo, qual o conceito do descritor-chave que o autor utilizou. Feito isso, você vai ter 2 tabelas, uma tabela primeiro só com se você pesquisou no Google Escolar, quantos artigos você procurou. Se você pesquisou no periódicos CAPES, quantos artigos você encontrou. Se você pesquisou no Cielo, quantos artigos você encontrou. Se você pesquisou no JSTOR, quantos artigos você encontrou. Se você pesquisou na OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, quantos artigos você encontrou. Quantos são artigos que têm o desenho do estudo, ou seja, que tem uma pesquisa empírica, que aí você pode aprofundar mais o que você está fazendo na área de gestão em saúde. Bom, feito isso, colocado isso para vocês, eu digo que então você tem nos resultados o que colocar. Porque eu estou observando nos resultados que as pessoas estão colocando os dados assim descritivamente sem mostrar para o leitor que ele de fato fez a pesquisa, entendeu? Eu acho que é necessário fazer uma pesquisa como essa que vocês fez, mas mostrar para a gente que é leitor o que vocês pesquisaram. A tabela dela ficou grande, mas assim, poxa, ficou um negócio super legal. Depois a gente pode pegar essa tabela e fazer uma coisa bem enxuta, sabe? Eu acho que fica interessante. Bom, outro detalhe que eu queria ver com você são as formas de análise do texto, porque você pode fazer uma primeira análise do seu próprio texto para saber se ele está sendo coerente ou não. Qual é a primeira forma de análise do seu texto? A primeira forma de análise do seu texto é você observar a coerência, ou seja, qual a linha que liga o título do seu trabalho com o objetivo do seu estudo, com a pergunta central, uma única pergunta, e com a sua suposição do estudo. Ou seja, isso tem que estar na mesma linha, na mesma coerência. Eu não posso ter um título do meu artigo que seja diferente do objetivo que eu quero encontrar. Porque aí na hora de escrever vai aparecer de que isso não está coerente. E aí eu não consigo achar a incoerência. Então primeiro eu coloco isso como ponto central. Essa é a primeira análise que você tem que fazer do texto antes de você enviar para o seu orientador, para a pessoa que está avaliando o seu trabalho. O segundo tipo de análise é para você poder perceber
qual a direção que o seu texto está tomando, ou seja, o texto está chegando aonde eu diria que ele quer chegar? Então, faz uma análise temática. Uma análise temática é simples. Tudo que está antes do verbo, você vai sublinhando para você ver, porque o que está antes do verbo é aquilo que direciona o texto, aquilo que a gente chama do texto, do tema. O tema, né, que direciona o texto. Então, em relação a isso, você vai fazendo uma análise do tema. Aí você vai percebendo se os temas estão coerentes com o que você quer apresentar, ou se, quando você faz essa análise, você percebe que você precisa mudar um pouco a frase, o que você quer colocar está um pouco mais atrás, então você passa para frente, você readequa a frase. Né? Essa é uma análise importante. Terceira análise importante, eu posso até colocar também lá para vocês como um documento importante, que é uma tabela que eu fiz quando estava estudando revisão e artigo científico, como construir artigos científicos. Fiz uma tabela de uma forma de revisão, que é a revisão quantas palavras tem que ter por cada frase, né? Quantas frases compõem um parágrafo, qual o número máximo de palavras no título, a coerência, como é que você vê, observa a questão da coerência e tal. Bom, aí eu tenho uma tabela sobre isso, que eu acho que você deveria passar por último, depois de você fazer uma revisão lá do Word. O Word tem uma revisão dele mesmo. Depois de você passar todas essas revisões, então você passa essa última revisão, porque aí você vai ter uma ideia mais geral de uma correção. Aí o artigo vai chegar, poxa, bem corrigido aqui, né? Você vai perceber o quanto que você vai ganhar se você fizer esse trabalho. Então, estou dizendo isso para vocês, quero dizer que os trabalhos estão excelentes, tenho recebido bons trabalhos, né? As pessoas têm conseguido escrever bem, mesmo os que estão com dificuldade. Uma outra pergunta de um orientando meu, é que ele está perguntando como é que eu faço, porque geralmente as pessoas têm um modo de escrever, né? Os nossos orientadores da graduação sempre falam, você ainda não tem uma voz científica, então você tem que dizer do autor, né? Parafrasear o autor. Segundo o autor tal, parará, parará, parará. Segundo o autor tal, parará, parará, parará. Você já está no curso de especialização, você quer sair daqui como especialista. Então, talvez não seja tão prudente você utilizar esse tipo de frase, porque a partir de agora o que a gente quer é te dar o título, ou seja, você vai ter voz, você é especialista dentro de uma área, que é a área de gestão de saúde. Então vocês podem até parafrasear com determinados autores, mas primeiro você tem que escrever a sua ideia, qual que é a sua ideia. Você vai parafrasear com o autor e no final da frase você coloca o nome do autor, a citação, o nome do autor e o ano que ele publicou. Isso aí vai ficar super legal se você fizer assim. Do que você simplesmente dizer, segundo o autor tal, tá, mas cadê a sua voz no texto, entendeu? Tem a voz do autor, mas a sua não está colocada. Então você coloca a sua voz no texto dessa forma, né? E vai escrevendo dessa forma, mas aí você vai ter que ser autor mesmo do texto. Colocar ali as suas ideias, pesquisar. Eu sei que você é um grande pesquisador que está escrevendo sobre gestão de saúde, conseguiu chegar até aqui, está na reta final do curso. Então, o que você mais quer é deixar agora a marca sua como especialista, né? Nesse trabalho de final de curso e também na publicação do seu artigo. Ok? Então tá, muito obrigado de vocês de terem parado um tempo aí para me ouvir, para ouvir essas ideias, né, para orientar em que caminho vocês devem seguir, mas sigam isso apenas como uma sugestão e façam contribuições também aqui nesse vídeo. Olha, eu também penso assim, olha, eu penso diferente, tenho seguido assim, e tenho ido dessa forma. É bom ouvir também vocês. Muito obrigado, tá? Até mais.